Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Esse canal que gira energia. E o interessante do espiral é que o espiral não tem começo nem tem fim, é infinito. Então, essa energia é infinita. E é com essa sensação, sabe, do infinito, de nunca cessar, é que a gente vai falar hoje sobre algo que é importante para nós que estamos aqui encarnados. Exatamente, a casa mental. Casa mental, essas duas palavrinhas são responsáveis por uma realidade, porque nós somos fruto do que pensamos e do que criamos em nossas mentes. E isso porque nossa mente, gente, é como uma casa. Ela pode ser grandiosa ou pequenina, ela pode estar suja ou cuidadosamente limpa, e essa condição só depende de nós. Vamos entender melhor isso aí, né? Bom, basta tentar para quantas vezes nós já observamos como nós agimos em relação aos pensamentos que são cultivados na nossa cabecinha. E, em geral, nós somos displicentes. Nós não temos com a mente o cuidado que costumamos até dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos. Por quê? Já pensaram nisso? Vocês já pensaram em quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo, ou tomado por ratos e insetos? Não, ninguém pensa nisso. Mas isso por quê, gente? Porque tá aí a resposta de que a gente não atenta à nossa casa mental. Porque o ser humano é visual. É o famoso São Tomé, vê para crer. E acaba ignorando completamente o que não vê e apenas sente. E é desta forma que a casa mental se torna o quê? O que permitimos em nossos pensamentos infelizes e maus sentimentos que encontram morada também em nosso coração. Olha, tudo que nós mentalizamos tende a se tornar real. Ou por ser uma prévia do que nós estamos planejando realizar, ou mesmo porque se torna uma repetição mental que acaba criando vida em nossa trajetória. Gente, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com isso. A casa mental, ela tem uma grande possibilidade de poluir o nosso perispírito. E aí nós começamos do perispírito, que tudo começa no espírito. A casa mental faz parte do espírito. Então tudo começa aqui, ó. Depois que começa aqui, passa para o perispírito, que é o nosso corpo espiritual. E tudo o que acontece no perispírito somatiza no corpo físico. Então, muitas das causas das coisas que a gente vive na nossa vida é fruto exatamente da nossa mente. Infelizmente. É assim que funciona. Olha só. Nós agimos assim e permitimos esses pensamentos de revolta, inveja, ciúmes. Ciúmes é muito perigoso. O ódio e ainda outros que têm um livre acesso às nossas mentes, causando o quê? Intoxicação. E isso se espalha por nossos sistemas físicos e espirituais. Além disso, também acontece quando cultivamos desejos de vingança, rancor e infelicidade. A maioria desses sentimentos inferiores são as sujeiras que deixam nossas casas mentais poluídas e incapazes de reagir. E aí o que acontece nesses momentos? É como se a gente enchesse uma pesada camada de pó, de cobre, que cobre, vamos falar assim, a alegria, perdão, de cobre não, essa camada de pó que cobre a alegria, impede que estejamos em paz. Imagina aí que seu sentimento de alegria é uma coisa que fluida, boa, maravilhosa. Aí você vai lá e você vê aquela água limpa. Se você pegar uma poeira e soprar, ela vai toda na superfície da água. A alegria está ali, mas toda suja.
toda poluída, toda alterada. Então, de alegria, ela vira tristeza, ela vira revolta, ela vira euforia. Tudo que é ruim ali, naquele momento, você alimenta no seu sentimento de alegria. Então, nessa visão turva da vida, além da angústia que isso traz, a mente atormentada, ela influencia diretamente no corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E tudo começa em nossas mentes. Depois, isso se somatiza no invólucro carnal, no corpo. E o que nos explica, gente, o quê? Quantidade de sofrimentos causados por todos os tipos de atribulações. É aquela. E aí a gente para, né? Porque assim, a gente, infelizmente, depois que a gente faz tudo isso sem ter consciência, gente, cuidado, a casa mental, ela não age assim, ó. Hoje eu pensei isso, amanhã acontece. Não. Isso é um acúmulo. Os anos que você gastou pensando em algo ruim vai se tornar frutífero na sua vida em algum momento. Por isso que a gente tem que lembrar que o amanhã é incerto, mas o presente é resultado do que você fez no passado. Então, o passado é o seu presente atual, que você vai manter de uma forma positiva para que você tenha um presente futuro legal. Se é que vocês me entenderam o que eu quis dizer. É meio complexo, mas a verdade é essa. Aí vem aquela famosa pergunta, gente, mas meu Deus, por que eu? Eu não fiz nada para merecer isso. Bom, vamos lá, a gente é espírita, a gente é reencarnacionista e realmente esse ser pode não ter feito nada com ninguém ou realizado fisicamente algo que pudesse acarretar a mazela. Mas em compensação, além dele ser uma reencarnação, ou seja, um espírito que retorna à carne, a casa mental dele está completamente suja. Por quê? À medida que ele vem e se dá de frente com um problema, ele age e aciona o negacionismo. Eu não mereço isso. Sendo que se ele analisasse, poxa, aconteceu comigo por causa disso ou por causa daquilo. Vamos enfrentar? Vamos encarar e vou resolver isso da melhor maneira possível. Não. O lado do pessimista vem, o vitimista vem, e todos os ismos que deixamos influenciar na nossa mente. Porque você precisa e tem necessidade de uma carência, uma carência, na verdade, né? Afetiva, uma vontade de chamar a atenção, de colo. Você precisa ser consolado. E aí é que tá. Será que você precisa ser consolado ou você consegue se autoconsolar? Com essa atitude de ser consolado, de vitimização e todos os ismos, né? Vitimismo, negacionismo, pessimismo, né? Nós geramos várias consequências ao nosso redor. Porque quando a gente está nesse processo, a gente está na revolta, a gente está na raiva, a gente está naquele sentimento pesado. Então, nessa consequência, uma delas que pode ser considerada a pior, essa sujeira atrai o quê? O isolamento. É uma coisa que é interessante. Alguém virou para mim e falou assim uma vez: ai, Max, hoje eu não vou entrar na reunião não, sabe por quê? Eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu não vou contribuir positivamente. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vem para a reunião e você está bem, ok, legal, que bom, vai ficar melhor ainda. Mas se você não está bem e você deixa de vir para a reunião, as coisas tendem a piorar. Se é que você me entendeu. Exatamente. É na hora que você não está bem que você precisa estar aqui. Mesmo que você não seja atendido no auxílio fraterno, mesmo que você não fale nada sobre o seu problema, mas estando aqui, você está sendo assistido pelos espíritos de luz. Estando aqui, você está sendo visto pela espiritualidade. Aquela pessoa precisa de ajuda, aquela pessoa precisa se melhorar. Olha que interessante. Por quê? O isolamento, ele é muito prejudicial. Se a gente não nota, as pessoas percebem que nós não estamos bem espiritualmente quando a gente se isola.
E sabe o que que vem quando a gente está isolado? O que que vem pra gente? O azedume. As palavras são azedas, a gente fica de rosto contraído. Tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando nossa infelicidade. E aí aumenta também a vitimização. E fica mais difícil se tornar o quê? Empático. Quando você se depara com alguém que sempre está reclamando, ou seja, clamando novamente para si a mesma situação infeliz. Olha, a nossa saúde mental, ela depende do quanto nós limpamos nossa casa mental. Claro que estamos no corpo físico, somos humanos, estamos sim, todos, sujeitos ao erro, tá? Sujeitos às nossas próprias reações sentimentais, que são várias. Mas, como já dissemos várias vezes aqui nas palestras, Jesus deixou bem claro: orai e vigiai. Tá aí. Está à frente de todas as ações profiláxicas que podem nos ajudar a sair desse campo negativo. Vigiar. O vigiar, ele necessita de um trato mais atencioso. Ele se torna o quê? Essencial. Exatamente. Para quem deseja a mente saudável. A gente precisa observar que cada pensamento que se infiltra em nossa mente, ou que nós mesmos criamos, tem que ser analisado a natureza deles e saber de onde que vem, de quais os sentimentos originou-se esse pensamento. Sabe? É aquela coisa de parar para pensar, gente, de onde veio isso? Por que eu estou pensando nisso? Isso é meu? Ou isso é uma influência? Ou isso é vem uma hipótese na minha cabeça, que a gente sabe que nada é por acaso, nem você pensa sozinho 24 horas por dia. Olha, lembrando que se não entendermos que a vitimização sempre será o agravante dos processos, sem essa consciência fica impossível ficar alerta para arrancar como erva daninha tudo que nos pode prejudicar. Tá? Então, se procuramos não justificar, prestem atenção, vou repetir isso 2 vezes. Se procuramos não justificar tudo que nos acontece para as outras pessoas e passamos a entender tudo que está ao nosso redor, nós damos o primeiro passo a favor da vigilância. Nós conseguimos limpar a nossa casa mental, ao menos começamos a limpar. Por quê? O problema todo é, fulano, você sumiu, você não sei o quê. Aí começa uma série de justificativas. Não, simplesmente você fala, eu acho que eu sumi, eu não sumi não, estava aqui mesmo, mas está tudo bem com você. É quando você transforma aquela pergunta que vai te dar uma vazão de, é que eu sou coitadinho, eu estou sofrendo, é isso. Sabe, um muro de lamentações, você mostrar que não, você é capaz de reverter isso numa situação melhor. Porque quando a gente identifica dentro de nós os sentimentos feios, as más palavras e os pensamentos desequilibrados, a gente se torna propício à maturidade. E só assim a gente consegue recorrer à única ferramenta que nos ajuda em todos esses momentos, a oração. É nessa hora que o seu coração está pronto para conversar com Deus, com o Criador. Então, a prece, ela na verdade, caracteriza um pedido de socorro que dirigimos ao Divino Pai quando nos sentimos frágeis para combater os obstáculos da vida e os pensamentos infelizes gerados por esses obstáculos. É a hora que nós lembramos de pedir auxílio a Deus. E não deve ser de outra forma. Esse momento é o melhor para falar a Ele sobre a fraqueza que carregamos, a tristeza que nos abate. Ou seja, é o momento de pedir força moral. É como já foi dito também por Jesus, pedi e obtereis, o Pai dos céus nos enviará o auxílio necessário, gente. A gente tem que ter uma intenção, uma vontade muito grande
E isso é importante para que não haja acomodação mental. O que é essa acomodação mental? É aquela ideia de ficar pensando tudo negativamente, nada vai dar certo. Ai meu Deus, eu já orei, mas não vai dar certo. Já sei que, se você sabe que não vai dar certo e afirma para você mesmo, vai dar certo? Não. Mas se você alimenta, mesmo que não dê certo no final, se você alimenta aquele pensamento positivo, uma hora nas suas insistências você vai conseguir aquilo. Porque somos regidos pela lei de ação e reação. E pela lei do magnetismo. E com certeza é preciso trabalhar durante a vida para ser merecedor da ajuda que Deus nos manda. Então, para isso, a gente tem que contrapor. Para cada mau pensamento, os vários antídotos que temos à nossa disposição. Nós temos antídotos para maus pensamentos. Você sabe quais são? Olha, boas atitudes, gentileza, sorriso, alegria, boas leituras e bons filmes, caridade, autocuidado, ou seja, a higiene e a nossa fé. Em vez de maledicência, a boa palavra com as conversas saudáveis, no lugar da crítica ácida, sempre de mau humor, sempre azeda, optar pelo elogio ou pela observação construtiva, sem postura imperativa, sem querer mandar na pessoa. Se surge um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza. Isso não é meu, não vai ficar na minha cabeça. Nós somos tendenciosos a nos escravizar pela própria mente. Isso por quê? Porque a reatividade do ser humano sempre é se vingar. Façamos o contrário. Se alguém nos ofende ou faz mal, vamos perdoar, esquecer. E ainda peça a Deus a oportunidade de ser útil a essa pessoa de alguma forma, mesmo à distância. O perdão, gente, ele é uma ferramenta que, além de várias outras vantagens, ele é o facilitador para a oportunidade de iniciar a limpeza da casa mental. Ele causa a ausência de angústias que enchem nossas essências, né, de energias deletérias, densas. E são essas energias que acabam baixando nossa vibração e nos levam a pensar de forma negativa sobre tudo que nos acontece. Porque esse negativismo, ele assume uma forma e alimenta todo tipo de possíveis acontecimentos ruins, e dentre muitos, um ou alguns começam a se repetir na mente do ser. E essa repetição é a responsável pelo fato ser consumado. E aquele irmão encarnado acaba passando pelo problema que ele tanto temeu em sua mente por algum tempo. Além do que atrai as companhias espirituais inferiores, que são intensificadoras dos pensamentos negativos em nós. Se nós estamos procurando esquecer algo, aquele irmãozinho inferior vai se aproximar pela nossa sintonia e vai ficar intensificando, fazendo você pensar naquele momento, no medo, pensar no que você passou, não querer perdoar, endurecer seu coração. Sabe? Então a gente tem que observar, isso é vigiar. Gente, nós temos que praticar a meditação. Sabe? A prece, ela é uma espécie de meditação. E ela tem que ser sentida. Quando a gente fala em fazer uma prece, a gente tem que sentir cada palavrinha dita. Nós temos que usar o nosso filtro visual e auditivo. Nós temos que ter preferência por lugares energeticamente positivos, nos afastar da negatividade. Nós temos que ter uma boa relação familiar e social. Dentre essas atitudes e outras positivas, elas vão formar um conjunto que se torna uma ferramenta que vai nos ajudar a deixar nossas casas mentais limpinhas, cheirosas. A casa mental, ela tem odor para a espiritualidade. Exatamente, meus queridos. Nossa mente tem cheiro. E esse cheiro, ele pode ser agradável, como pode ser insuportável. O que nos leva de volta para a sintonia. O odor é um tipo de sintonização. Então, o bom cheiro atrai a luz. O mau cheiro atrai insetos, moscas, né?
é salobre. Pois é, isso daí explica muito em alguns médiums também que chegam próximos de pessoas que estão com a casa mental muito poluída e sente aquele cheiro de lixo, de material em decomposição, sabe? Por quê? Porque é aí que eu falo. Quando você limpa a casa mental, você cuida, vigia da sua casa mental, você emana um cheiro, um odor agradável. Mas se você não faz isso, você pode ser lindo e maravilhoso externamente, mas se a sua mente é negacionista, você vai ter um cheiro ruim. E isso atrai inferioridade. É bem importante a gente entender isso, tá? Então vamos ser cuidadosos, olhar dentro de nós mesmos, analisar cada vez que reclamamos de algo em nossas vidas. Ai, tá tão difícil, é muito difícil fazer isso, tudo é muito difícil. Se você falar que tudo é difícil, sabe quando é que você vai conseguir mudar ou conseguir algum sucesso na vida? Nunca. Por quê? Porque a palavra difícil, ela é mais repetida do que a palavra eu consigo, eu faço e eu vou vencer. Essas três palavras, eu consigo, eu faço e vou vencer, elas têm uma força enorme quando são repetidas na sua mente. Você tem que se questionar o quanto você é responsável por cada situação que acontece na sua vida. Nós temos que tirar as lentes que nos tornam vítimas de nossos olhos espirituais e lembrar que somos reencarnações. Estamos aqui para resgatar nossas dívidas. Nós não somos os bonzinhos que imaginamos. Se retornamos para o planeta, com certeza, nós temos algo para espiar e aprender na jornada da evolução e, pela jornada da evolução, sair perdoando todos aqueles que nós não conseguimos perdoar. E perdoar significa esquecer o que foi feito, não ficar remoendo aquilo todas as vezes. Portanto, assim como a higiene física é fundamental para a saúde do corpo, para te manter vivo, saiba que a higiene mental também é esse. Aliás, ela é primária, ou seja, ela é a primeira necessidade que você precisa ter, é a higiene mental. Porque tudo é muito simples. Muito. Basta aceitar a máxima que todos já conhecemos e que nos diz de forma simples o que precisamos para ter uma vida boa. Mente sã, corpo são. E eu falo de todos os corpos. Eu falo do corpo mental, eu falo do corpo perispíritico, eu falo do corpo físico, do duplo etérico, de tudo que faz parte desse conjunto que faz com que nossos espíritos habitem este corpo físico temporariamente para evoluir. E é dessa forma, mente sã, corpo são. Bom, casa mental limpa, eu já deliberei para vocês toda essa palestra maravilhosa. Eu espero que tenha sido muito importante para vocês ouvir cada palavra, compreender cada situação e modificar. Porque uma coisa que eu ouvi hoje de um amigo meu, ele falou assim, eu estou cuidando de mim primeiro, para eu conseguir cuidar das pessoas ao meu redor. Então, cuide-se. Cuide da sua casa mental, limpa a sujeira que está aí na sua mente e coloque a limpeza com um cheirinho gostoso e agradável. Imagine que você é uma pessoa que atrai positividade. Porque é dessa forma que você vai correr lá no Facebook, vai curtir essa página Espirais de Luz e vai se inscrever no YouTube e ativar o sininho, porque tem palestra lá para você e tem muitas para você assistir, para você comentar, dar uma opinião e dar sugestão também. Gente, muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.